Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015. Seja bem-vindo, está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Olha só o que preparamos para esta edição. Produtores de trigo devem plantar menos em 2015 e reduzir os níveis de importação. O programa É o Bicho da Prefeitura de Passo Fundo visita os bairros para fazer o cadastro e, se necessário, a castração de cães e gatos. A partir de hoje, a gente vai falar sobre os cursos de especialização oferecidos aqui pela UPF. Nós começamos com os da Faculdade de Artes e Comunicação. Acrescentar conhecimentos e provocar reflexões. É com esse objetivo que a UPF começa o ano letivo. E ainda, a PAI de Passo Fundo confecciona fantasias e acelera os ensaios para o desfile do Carnaval do próximo sábado. E você vai ver também como está a preparação da Academia de Samba Coab 1. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. Através de um ônibus que fica estacionado no bairro, profissionais conhecem as condições de saúde de cães e gatos. O programa também faz a castração dos animais que necessitam do serviço. É assim que funciona o É o Bicho da Prefeitura de Passo Fundo. A nossa equipe foi conferir como são feitos os atendimentos do programa. A Bela e a Beleza já tiveram filhotes. Agora a dona Silvina resolveu castrá-las, uma medida para cuidar da saúde das pequenas. Para evitar de ter mais cachorrinho, depois a gente tem que estar cuidando. Às vezes tem pessoas que não querem, né? E a gente não fica com pena de estar tanta gente solta cachorro pela rua, por aí, daí, né? Em Passo Fundo, o programa É o Bicho vai de caminhão até os bairros da cidade. Lá são feitos os primeiros atendimentos. Os que passam pela avaliação são encaminhados até uma das clínicas conveniadas do município, para aí sim ser castrado. Para ver se ela não está no cio, se ela não está com anemia, não está prenha ou não está em lactação. Ela passando pela triagem, estando apta para castração, a gente leva para a clínica para fazer as castrações. Num dia, 2 dias após esse procedimento, a gente traz elas de volta, entregando novamente ao dono. No caso da dona Silvina, ela precisa ficar atenta, porque após a castração, as fêmeas vão precisar de alguns cuidados. Após a castração, deve-se cuidar, se o animal estiver em pátio com terra, grama, passar uma gaze com soro, se necessário, se o animal for bem agitado e se coçar. Se for dentro de casa, cuidar da mesma maneira, embora não precisa ter tantos cuidados. O programa É o Bicho ainda está na primeira etapa, por isso está castrando só fêmeas. Para participar é necessário que o dono tenha cadastro no CadÚnico do município. Então é necessário a pessoa apresentar junto com o seu animal o cadastro único, né, o CadÚnico que nós falamos, além de RG e CPF, traz aqui no programa, faz o cadastro e aí encaminha para a castração. Então, a ideia é que ele fique no bairro até o momento que se resolva ou que se cumpra toda a demanda desse bairro, né? Esse mês de fevereiro nós estamos aqui na Vila Luísa, né? A princípio nós ficaremos só o mês de fevereiro, porém se nós chegarmos no final do mês e vermos a necessidade de ficar mais tempo, nós ficaremos mais tempo aqui nesse bairro. Muito bom, tem pessoas que não têm condições de pagar para mandar, né, castrar daí. E a gente daí agora, como tem essa oportunidade, né, daí a gente trouxe, né? A UPF está com inscrições abertas para cursos de especialização. Ao todo, são oferecidos 25 cursos nas mais diversas áreas do conhecimento. E nós vamos começar hoje uma série de entrevistas com os diretores de unidades para mostrar um pouco do que cada curso oferece. E nós damos início com as especializações em design gráfico e gestão em mídias sociais e digitais. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o diretor da Faculdade de Artes e Comunicação, professor Cassiano Cavalheiro Del Ré. Seja muito bem-vindo ao PFTV, professor. Obrigado, Jean. Então, professor, a gente vai começar falando, a sua unidade, a FAC, vai oferecer 2 cursos de especialização. Especialização em design gráfico e também em gestão em mídias sociais digitais. Falando do design gráfico, por que desse curso? É uma demanda de mercado mesmo? É uma tendência que está crescendo, professor? Sem sombra de dúvidas, Jean. Eu acho que essa é uma área que encontra um espaço para possíveis ações profissionais, né? Empreendedorismo. Eu acho que é uma área assim, que tem
está em franca expansão na cidade e na região, e por isso a oferta desse curso de especialização em design gráfico. Que perfil precisa ter o profissional para atuar nessa área, professor? Olha, o profissional desta área, ele precisa ser uma pessoa bem informada, eu acho que até isso, né, como toda e qualquer área de atuação, mas precisa ser uma pessoa bem informada, precisa ser uma pessoa que esteja atenta às tendências de design, aos movimentos artísticos, né, para poder desenvolver melhor a sua profissão. A FAC oferece condições, assim, quando falo condições físicas, né, de laboratórios, para aplicar esse curso, né, professor? Sem sombra de dúvidas, né? A FAC tem os seus laboratórios de fotografia, que está integrado, inclusive, é uma das disciplinas que faz parte desse curso, e os seus laboratórios, além dos laboratórios de fotografia, de vídeo, os núcleos experimentais, né, tem um papel bem relevante nisso, e também a FAC se socorrendo do Laboratório Central de Informática, não há problema com relação à estrutura. É verdade. Bom, esse curso de especialização em design gráfico, as aulas são quinzenais, né, professor? Sexta-feira à noite, sábados pela manhã e tarde. Perfeito. Então ela foi organizada dessa forma para possibilitar que os profissionais da área e até profissionais de outras áreas, por que não, né? Sim. Mas tenham a disponibilidade, fica mais fácil você reunir a aula, então, no final da semana, sábado os 2 turnos e na sexta-feira no turno da noite, né, para possibilitar isso. Período de 18 meses. 18 meses. 20 vagas a turma. Perfeito. É importante também ressaltar que o aluno pode optar, na hora que vai fazer a sua inscrição, vai fazer a sua matrícula, que ele tenha a flexibilidade de optar se ele quer pagar em 18 vezes o curso, né, ou em 24 vezes, que é uma coisa muito interessante. Às vezes, em 18 vezes fica um pouquinho mais apertado o orçamento, mas se você consegue protelar o pagamento para 24, fica mais tranquilo. E a outra especialização, professor, em gestão em mídias sociais e digitais? Essa é uma especialização que ela está vinculada ao curso de Publicidade e Propaganda, e ela também pretende atender profissionais de qualquer área do conhecimento. É claro que foi um curso pensado para pessoas mais vinculadas à comunicação, ao design, né? E essa coisa, mas nada impede de uma pessoa que gostaria de cursar para compreender um pouco melhor as redes, as mídias digitais, que hoje em dia também estão em franca expansão e as pessoas aderindo a essas redes, né? E que essas pessoas consigam, com um pouquinho de empenho e dedicação, compreender melhor o papel das redes, como é que funcionam, né? Até mesmo para suas empresas, a questão do marketing digital dentro das redes. E cada vez mais as redes sociais das empresas, né, professor? Sem sombra de dúvida. Uma tendência que eu acho que todas as empresas estão se dando conta é de que é uma mídia, comparado com as mídias tradicionais, uma mídia extremamente mais barata e que, se bem utilizada, vai dar um retorno muitas vezes maior do que a própria mídia tradicional, né? Ok, bom, esse curso que o professor está falando, ele também é quinzenal, com aulas de sexta-feira à noite, sábados, manhã e tarde. Isso. O mesmo período, 18 meses, com essa protelação de 24 meses de pagamento. Exato. E só que são 30 vagas, 10 vagas a mais. Exatamente. Isso aí, né? Então, só lembrar aos interessados nesses 2 cursos que eventualmente tenham alguma dúvida, né? Temos o e-mail da unidade, que é o secfac, da Secretaria da Faculdade de Artes e Comunicação, @upf.br, e pelo telefone 3316-8183. Então, os nossos funcionários estão à disposição para tirar qualquer dúvida. Ok, muito obrigado, professor Cassiano, e vamos reforçar então o que o professor acabou de dizer aqui. As inscrições para as especializações em design gráfico e gestão em mídias sociais e digitais vão até o dia 15 de março no site upf.br, no link pós-graduação. Outras informações no telefone que o professor acabou de dizer, o 3316-8183, ou no e-mail que está aparecendo aí na tela. No Brasil, os produtores de trigo devem recuar na área de plantio em 2015 e reduzir os níveis de importação. O setor ainda espera baixa na qualidade da produção pelo excesso de chuvas no sul e a demanda interna deve voltar a ser abastecida pelo Mercosul. O jornalista Fábio Eberhard aproveitou um encontro de empresas especializadas do setor para ouvir um especialista sobre esse assunto.
Bom, nós estamos aqui agora com o senhor Antônio da Luz, ele que é economista-chefe do Sistema Farsul, para nós falar um pouquinho do trigo. No ano passado, em relação ao ano anterior, nós perdemos cerca de 1 milhão na questão da colheita. Antônio, essa é uma realidade que preocupa também o pessoal. Não tenha dúvida, nós perdemos mais de 1 milhão de toneladas em razão dos problemas climáticos. Toda essa chuva que não choveu no Sudeste e no Centro-Oeste choveu aqui, justamente quando a nossa lavoura de trigo estava em desenvolvimento. O produtor fez tudo o que pôde, usou as melhores tecnologias, mas ainda assim o clima é uma variável que a gente tem na nossa conta que podia gerar isso, gerou. E ainda nos pegou num momento onde nós tínhamos, por parte do governo federal, a supressão de TEC, o que derrubou nosso preço, uma política tributária do governo do estado contrária aos interesses da cadeia. Então, ela, além da chuva ter sido além do que nós poderíamos receber em termos agronômicos, nos pegou num momento de mercado complicado, sobretudo também o mercado internacional. Em 2015 o trigo ainda não foi plantado. Qual que é a perspectiva, embora o clima não tenha como prever? Nós temos ainda muito tempo, o ano recém começou, mas o que nós temos no mercado mundial nesse momento não é bom. Nós não temos nesse momento uma situação confortável no mercado nacional em termos de trigo, tanto que o trigo está com preço muito baixo no mercado internacional, mas a gente espera que ao longo desse ano, até os produtores plantarem o trigo da próxima safra, a gente tenha uma perspectiva melhor, tenha uma mudança no mercado internacional, não se confirmem certas posições otimistas que estão no mercado hoje, mas que ainda precisam de confirmação. Quem sabe até o meio do ano as coisas possam melhorar e os produtores irem para uma safra nova com uma condição melhor. Existe uma previsão de quanto deve ser plantado neste ano? Nós devemos produzir em torno de 723 milhões de toneladas no mundo. Aqui no Rio Grande do Sul a gente deve ficar em torno dos 3 milhões, como de costume. Muitíssimo obrigado. Bom, voltamos ao estúdio. Acrescentar conhecimentos e provocar reflexões. Assim a UPF dá início ao ano letivo. Amanhã, mais de 20 mil alunos vão retornar às aulas. E hoje à noite, os professores da universidade participam da aula magna Formação Docente, Exercício de Experiência e Sensibilidade, com o doutor em Ciências da Educação e também doutor em História, Antônio Nóvoa, professor que é o nosso convidado desta edição do Canal de Notícias. Seja muito bem-vindo ao PFTV, professor. Seja bem-vindo a Passo Fundo. Muito obrigado. Professor, é uma renovação anual que necessita fazer as universidades, porque são novos alunos todos os anos, são alunos que estão estudando e voltam, e o mundo é muito dinâmico e muda muito rápido, é isso mesmo? A renovação é anual nas universidades, esse é o segredo da sua longa história e do seu longo passado. Mas esse longo passado tem que ser confirmado todos os anos, tem que ser renovado todos os anos. E dentro dessa renovação nós temos as 3 funções tradicionais da universidade. A função de educação, a função de pesquisa e de ciência e a função de extensão. E estas 3 funções estão em mudanças radicais. A aprendizagem hoje não se faz da mesma maneira que há 10 ou 15 anos atrás. A aprendizagem hoje tem regras, processos, dinâmicas muito diferentes. A ciência hoje não se faz como há 10 ou 20 anos atrás. É uma ciência da convergência, é uma ciência de ligação entre as áreas, não cabe dentro das caixinhas tradicionais das disciplinas. A extensão hoje já não é levar o conhecimento à sociedade. A extensão hoje é assumir uma responsabilidade social, é dar uma centralidade à universidade no espaço social, no espaço da cidade, no espaço das comunidades. E estas 3 funções estão em mudanças profundas e a universidade tem que interpretar e tem que concretizar estas mudanças todos os anos, a começar no dia de hoje. Professor, podemos colocar a inovação aí como mais uma parte? A inovação é um processo decisivo da universidade. Há uma inovação no plano pedagógico. E na parte tecnológica também me refiro. Há uma inovação no plano pedagógico, na maneira de trabalhar o conhecimento, na aprendizagem, etc. Há uma inovação no plano tecnológico, isto é, a ciência tem que ser transposta para a sociedade, tem que ser transposta para a economia, e aqui há dinâmicas inevitáveis de inovação, e há inovação no plano social, quando a extensão tem que trazer novas maneiras de viver, novas maneiras de habitar a cidade, novas maneiras de ligar a cidade do ponto de vista cultural e do ponto de vista do conhecimento. Há inovação na pedagogia,
Há inovação na transferência do conhecimento, na tecnologia, e há inovação do ponto de vista social e cultural, e a universidade tem que estar no centro dessa inovação. Porque hoje, daqui a muito pouco tempo, em todo o mundo, haverá cerca de 5% da população mundial que vai estar a estudar em instituições do ensino superior. 5% da população mundial é muita gente. São 350 milhões de pessoas que em todo o mundo vão estar dentro de instituições do ensino superior. É muita gente, e esta muita gente tem que trazer muita responsabilidade. Tem que ter uma responsabilidade maior na mudança das sociedades, nos diversos planos que temos estado aqui a falar. Professor, essa gente toda que o senhor fala vai estar estudando usando as tecnologias. Esse é um grande desafio para os professores? As tecnologias é um desafio imenso, mas não apenas por razões tecnológicas. Parece estranho o que eu lhe estou a dizer. Isto é, o que me interessa nas tecnologias são as mudanças culturais. Nós hoje pensamos de maneira diferente do que pensávamos há 20 anos atrás. Os nossos alunos pensam de maneira diferente. Usam partes do cérebro que nós não utilizávamos. Utilizam uma relação com os outros e uma dinâmica de relação que é muito diferente da nossa, também devido às tecnologias, os torpedos, os SMS, os tablets, os iPads, etc. A comunicação em que eles estão permanente altera muitas das maneiras deles se relacionarem com os outros, mas também de se relacionarem com o conhecimento, de acederem ao conhecimento, de construírem o conhecimento. Isto é, estamos perante uma revolução do ponto de vista da aprendizagem, que é uma revolução enorme, e se não formos capazes de a perceber, estamos a passar ao lado do que é uma mudança civilizacional muito importante, e a universidade tem a obrigação de estar na frente, no primeiro lugar, desse processo de mudança, desse processo de inovação, desse processo de transformação social, e temos por isso uma responsabilidade enorme. O nosso grande passado cria-nos uma enorme responsabilidade para o futuro. Bom, o professor Antônio Nova é professor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e no qual foi reitor no período de 2006 a 2013, e de quem recebeu ano passado o título de reitor honorário, e vai estar logo mais à noite falando para os professores aqui da UPF. Seu sentimento de falar com os professores, professor? O meu sentimento de falar com os professores é um sentimento de grande alegria, sobretudo no início de um ano académico. O primeiro dia de um ano académico, em todo o mundo, é um momento simbólico que explica essa dinâmica de renovação, de regresso à universidade e de compromisso com a universidade. É preciso estarmos à altura dos tempos que nos calharam. Nenhum de nós pediu para vir ao mundo no ano de 2015, mas é neste momento que nós estamos aqui. E neste momento em que estamos aqui está a acontecer uma das maiores revoluções que existe na história da humanidade, em grande parte por causa do digital, em grande parte por causa do conhecimento, um conhecimento que tem que ser posto ao serviço desta renovação social, tem que ser posto ao serviço de uma luta contra a pobreza, de uma luta contra as desigualdades, de um mundo mais inclusivo, de um mundo de maior participação. É isso que nós temos que fazer, é por isso que somos professores e é por isso que este dia inicial de um ano académico é um dia tão importante. Muito obrigado, professor, pela sua vinda aqui ao PFTV, pela vinda à Universidade de Passo Fundo. Conversei com Antônio Nova, professor de Portugal, doutor em Ciências da Educação e doutor em História. Muito obrigado, tá, professor? Obrigado também. E a partir de hoje estão abertas as inscrições de novos contratos do FIES para o primeiro semestre deste ano. O financiamento estudantil paga de 50% a 100% da mensalidade, dependendo da renda da família. Os interessados no financiamento devem fazer a inscrição até o dia 30 de abril, através do site que está aparecendo aí na tela. E veja depois o intervalo. Nós vamos falar com alguns integrantes da Academia de Samba Coab 1 sobre os preparativos para o desfile de carnaval de rua de Passo Fundo. E ainda, como a PAI de Passo Fundo está se preparando para brilhar na avenida. A gente mostra tudo isso em instantes.